parecia um velho falando agora. Tô com a minha pranchinha de volta, ó. Tinha trincado aqui no meio. Talvez na imagem não dê pra ver, mas tá com conserto aqui embaixo. Mas é isso, tá levinho ainda. Achei que ia voltar um pouco mais pesada. Vamos ali fazer o teste pra ver se tá funcionando ainda, né? Tomara. Essa semana aí foi fraca, durante a semana não produzimos nada. Meio ruim o mar também. Mas é isso, hoje até tem umas marolinhas ali, tem mais onda do que eu pensava. Trouxe nem strap, achando que ia estar muito pequeno. Tem até umas ondinhas ali. Mas é o seguinte, essa semana viralizou um vídeo de um surfista profissional falando sobre a realidade das competições, no quesito das premiações, enfim, quesito financeiro, né? Que o surfista profissional passa hoje em dia. E aí, pô, tem muita gente, acredito, quem olha de fora assim, acha que, tipo, vida de surfista é fácil e tal. Tipo, querendo ou não, pra muita gente surf é um esporte tipo de playboy e tal. E a verdade é que o surfista brasileiro hoje, a maioria, passa muita dificuldade, assim, pra viver essa vida. A maioria tem algum outro subemprego, assim, pra se sustentar. E às vezes esse outro emprego é a única solução para ele conseguir viajar e viver competindo. Pô, são pouquíssimos hoje no Brasil que conseguem viver, tipo, a vida de um surfista profissional, assim, a vida dos sonhos, né? Que é, tipo, tu viver de surfar e competir, que é, tipo, tu ter patrocínio que banque tudo, tuas viagens. E aí, tipo assim, a parada hoje, o grande questionamento hoje em dia é, tipo, vale a pena viver do surf no Brasil? Assim, dá pra viver do surf, nem se vale a pena, é assim, tipo, dá pra viver do surf do Brasil. Cara, a verdade é que, assim, tipo, eu sempre competi, falando da minha experiência, assim, desde novo, e eu nunca tive nenhum patrocínio que bancasse tudo, e também eu nunca tive nenhum manager, tipo assim, eu que sempre fiz minhas paradas, assim, sempre organizei minhas viagens, paguei inscrição, desde novo mesmo, desde sub-14 eu já tinha que ter um pouco dessa noção, porque era eu que fazia isso pra mim. Então eu sempre tive essa noção de que era isso, pô, querendo ou não, é meio ruim, porque, pô, tem uma criança que já fica lotada de responsabilidade, mas isso tem uns lados positivos também. Tu começa a encarar a realidade, assim. Porque tem muita gente que quando novo os pais fazem tudo e aí tu não consegue ter muita noção do que é a realidade. Tipo, tu só acha que tá muito fácil, que tudo dá certo e que tá tranquilo. Mas enfim, desde novo eu sempre tive muita noção, assim, de que seria difícil. E, pra ser bem sincero, eu gosto muito de competir, assim, e eu gosto muito de surfar, disparado é a coisa que eu mais gosto de fazer, assim. Só que, tipo, por objetivos pessoais, assim, eu sabia que ia ser difícil de viver do surf e, tipo assim, nem sei se era o que eu sempre soube que nem tinha certeza se era o que eu queria, assim, até porque eu tinha os objetivos pessoais que, pra tu fazer vivendo do surf, seriam muito difíceis. Então eu sempre tive na minha cabeça, assim, eu, pô, quero viver ali no mundo do surf, viver esse lifestyle, tipo, ter algum tipo de emprego que não me prendesse de poder surfar, só que é isso, que eu pudesse viver, ter uma grana para poder viajar, para poder competir também, mas assim, não que eu dependesse do surf profissional, entendeu? E aí sempre foi isso que eu tive na minha mente e é o que acho que é o melhor cenário para hoje em dia, assim, cara. Tu começa a ver que não é só a competição que tu consegue fazer dinheiro, assim, no mundo do surf. Pô, free surf também, que é o cara que, tipo assim, é patrocinado pra, às vezes, só viajar e ficar produzindo imagem, essas coisas. Também no Brasil é meio difícil, hoje em dia. Mas, hoje em dia, com a internet, querendo ou não, abriram-se outras portas pra tu viver do surf, assim. E aí, cara, é meio que isso. Acho que a pergunta se dá pra viver do surf hoje em dia, a resposta é essa. No mundo de competição, cara, pra você ser CT hoje em dia, chegar lá na elite mundial, você tem que estar com um propósito muito grande para isso, você tem que estar, projetando a sua vida para isso, tudo, tá ligado? E aí, tipo, se tu não tem o patrocínio, tu vai ter que se esforçar triplicado, quadruplicado, e aí até para quem tem patrocínio também é difícil. Quantos surfistas profissionais? Agora começou a primeira etapa do Challenger Series, que é a divisão de acesso para a elite mundial. A maioria dos atletas brasileiros que estão no Challenger Series tiveram que fazer vaquinha para poder chegar lá e tal. Então, assim, dá para viver do surf, porém depende, entendeu?
eu, por sempre, eu por sempre ter tido um pouco dessa noçãozinha assim, e também por encarar um pouco mais essa realidade de não viver essa fantasia de porra, é só surfar, competir que vai chegar na elite mundial, entendeu? Hoje eu consigo viver esse lifestyle, que eu consigo viver surfando, competindo quando tem alguns campeonatos, tipo assim, ainda mais pela lesão no joelho, eu não nesse momento eu não tô tão focado em disputar ranking, esse tipo de coisa. Eu tinha pra mim esse ano competir só o circuito carioca profissional, que nem tem calendário ainda, tá meio desorganizado. Mas é isso. A parada é que a vida do surfista no Brasil hoje não é fácil, assim. É mais jogo competir o circuito brasileiro, que está bem estruturado, que está com uma cara nova. Nos últimos anos eles reformaram tudo, reestruturaram tudo. E no circuito brasileiro hoje, se eu não me engano, o Dream Tour, né, que é como se fosse o CT do Brasil, que é a elite do Brasil. São 48 atletas, eu acho. Enfim, a primeira divisão do surf brasileiro hoje você consegue se manter e competir muito mais do que se você estivesse disputando o QS, que é para você conseguir o acesso para o Challenge, que é para você conseguir entrar na elite mundial. Que é o que muitos surfistas brasileiros hoje têm feito, assim. A grande maioria está focado muito mais no circuito brasileiro do que no circuito mundial, assim. E acho que é isso, tá respondida a pergunta se dá para viver do surf no Brasil. Agora passar para a fininha aqui, vamos ali fazer um surf também. Nosso treinozinho diário. Não tá abrindo tanto assim, tá meio fechando. A gente vai tentar achar ali alguma coisa, tentar fazer algum combo ali de 2 manobras, ou pegar uma e dar uma manobra forte. É isso, vamos entrar lá e ver o que vai render. Partiu, galerinha. Fazer um surf ali. Depois, quando eu sair, a gente dá uma analisada nas ondas junto. Vamos fazer um surf análise. É isso, vamos lá. Bom, 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 babo. Bailo, bailo, bam, bam, bam. Bailo, bailo, bam, bam, barararam, Você tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Você tem que devolver o que era meu bem meu. Mande o meu retrato e ponha outro em seu lugar. Morrei um rei, salve o rei que vai chegar. Não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar. Bom, 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 babo. Bailo, bailo, bam, bam, bam. Bailo, bailo, bam, bam, borororó, duro. Você tem que dar o que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Que eu lhe mando outra explicando. Na hora que eu entrei na água, trocou a silhuete até agora. Mas deu pra achar o modo pra casa agora, não sei nem como é que tá ficando pra nós. Pra casa agora e dar uma analisada nas imagens aí. Olha, rapaziada, então já tô em casa. Já passei as imagens aqui pro celular. Agora eu vou dar uma analisada aqui com vocês. Por que que é legal fazer isso? Porque isso aqui é o método mais eficiente para quem quer evoluir no surf. Qualquer surfista profissional usa, todos os surfistas profissionais usam, na verdade. Desde o CT até o cara que tá querendo evoluir só por diversão, mas ele quer evoluir. Enfim, esse aqui é o método mais eficiente, que é você filmar o seu surf e fazer a análise dele. E é isso que eu vou fazer aqui para vocês. Pra gente dar uma olhada nas ondinhas, que vocês já viram aí no vídeo, mas agora a gente vai olhar com um olhar um pouco mais técnico. E pode ser que algumas
coisas que eu vou falar aqui que eu tenho errado ou acertado sirva até de dica para alguém que esteja vendo, entendeu? Essa aqui foi minha primeira onda, tinha acabado de entrar. Essa primeira manobra até foi legal, mas enfim, eu tinha acabado de entrar, tava meio frio ainda. Mas qual que é a parada dessa onda aqui? É tipo, a onda ela veio meio devagar, meio cheinha, fiquei esperando a sessão boa pra manobrar. Manobrei no lugar certo, essa primeira manobra foi até boa. Talvez poderia ter sido um pouco mais forte ali, ela foi meio. Foi stylezinha assim, chutada, mas foi meio soft assim. Poderia ter sido mais forte. E aí, qual foi a parada dessa onda que eu errei? Depois, aqui era pra mim ter dado uma manobra de finalização melhor assim na junção aqui, nessa parte. Só que eu dei meio que querendo ir pra terceira manobra. Aí eu meio que dei uma aliviada assim. Só que essa onda aqui era duas manobras só. Essa última manobra aqui meio que não existia assim, porque ficou meio ruim a junção. Então era pra mim ter manobrado melhor nessa parte aqui. Onde, é exatamente onde eu manobrei, só que era para ter dado uma manobra melhor. Mas enfim. Até que essa ondinha foi legal, foi a primeira onda. Então faz parte, tava meio frio. Essa aqui também foi bem no início, foi uma esquerda, acho que foi a única esquerda que eu peguei. É, essa aqui eu manobrei nos lugares certos, fiz a manobra certa, só que as manobras foram meio fracas, assim. Eu tenho é uma característica do meu surf dar uma primeira manobra boa de saída, principalmente de frontside, mas acaba que eu caio muito na junção. Então isso é um, um detalhe que eu tento consertar assim diariamente, de cair cada vez menos, porque principalmente numa bateria faz muita falta, porque tu tem poucas oportunidades. Então, quanto menos tu cai, melhor. E aqui qual foi a parada dessa onda? Eu manobrei no lugar certo, mas eu acho que essa aqui tanto essa manobra de saída quanto a segunda manobra, eu acho que essa segunda manobra ela foi tipo assim, as duas foram fracas assim, sem força mesmo, sem power. Só que essa segunda ainda foi mais fraca do que a primeira, entendeu? Eu acho que como eu sou alto, e tenho, querendo ou não, tenho força, isso é um dos pontos que eu tenho que usar ao meu favor no meu surf. E aqui eu fui fluido, dei a manobra no lugar certo, tava com a velocidade boa, só que as manobras foram fracas. Eu entro meio de lado, tanto nessa quanto na junção. Pode ver que sai muita pouca água. E assim, de frontside eu até acerto mais, eu consigo até colocar mais força, mas de backside eu tenho um pouco mais de dificuldade de conseguir fazer manobras fortes mesmo. Geralmente de backside eu sempre manobro no lugar certo, faço a manobrinha legal, mas eu não tenho colocado tanta força. Eu separei só 4 ondas, então tem mais duas só, porque as outras não tem muita coisa assim, não foram tão boas, e essas foram as melhorzinhas assim que dá pra dar uma analisada. Essa aqui já foi mais pro final do surf, já tinha entrado um sudoeste. Dá pra ver que o mar mudou completamente a textura. No começo já tava amaral, mas tava mais fraquinho. Essa hora aqui já tava bem mais forte. Qual é o detalhe dessa onda aqui? Eu até, mesma coisa, manobrei no lugar certo. Ela deu a primeira manobra e aí depois ela deu uma corrida. Tive que acelerar e cheguei só encostando na junção. Essa encostada aqui não tinha muito o que fazer. Era só isso, não tinha muito o que mudar nessa manobra. Mas o que eu achei que devia ter melhorado nessa onda aqui foi essa primeira manobra. Que a onda era fácil, tipo, onda pequena, com a seção fácil para manobrar, boa assim até. E essa primeira manobra foi meio de segurança, assim, não arrisquei muito, ó. Dá pra ver que eu nem forço muito a chutada. Até saiu um pouquinho de água ali, mas, assim, um juiz olhando não ia valorizar tanto essa onda. Acho que eu poderia ter chutado bem mais forte essa primeira manobra. Que é até uma manobra que eu tenho facilidade em fazer. Vamos lá, a última onda que eu separei aqui. Acho que já foi bem mais pro final, tinha até saído um solzinho.
Essa onda aqui, cara, ela acho que era pra ser a minha melhor onda, assim. Tipo, foi a melhor onda que eu consegui achar. Porque a onda já era um pouquinho maior que as outras. Consegui dropar, ela esperou. E aqui, eu dou essa primeira manobra, ia ser até legal, mas eu acho que dava pra ser até melhor um pouco. Porque eu lembro que na onda, eu tava sentindo meu pé de trás, ele tava meio estranho no deck. Eu não lembro se ele escorregou quando eu fiquei em pé. Mas aí mesmo assim dei essa primeira manobra, que ainda foi legal. Assim, não foi ruim. Dava pra ser melhor, mas não foi ruim. E aí aqui meu pé escorrega. Meu pé escorregou aqui. Aí eu dei essa trupicada. Aí fiquei agarrado na espuma e cheguei atrasado para a segunda manobra. Eu só encostei. Mas se eu tivesse feito essa primeira manobra boa e do jeito que eu tava querendo, eu ia chegar bem para essa segunda e ia dar uma manobra melhor ainda. Talvez outra boa, assim. Então foi isso. Acho que o surf rendeu, assim. Eu saí de casa achando que ia ter bem menos onda do que tinha. Achei que ia estar quase flat. E aí chegou lá, tinha as ondas boas. Mas aí quando eu entrei na água entrou esse vento que meio que deu uma estragada. Mas faz parte. Essa, querendo ou não, é a maior parte da nossa realidade. A gente acaba pegando muito mar ruim. Mais mar ruim do que bom no nosso dia a dia, assim. Mas rendeu o surf na marola aí, voltando. Primeira vez que eu peguei a prancha aí, acho que depois de 2 semanas, 1 semana e meia que ela tava consertando. E é isso, agora tô tentando manter o máximo essa rotina de surfar diariamente, de treinar, de filmar e analisar as minhas ondas. Mesmo que eu não tenha nenhum projeto para competir agora perto assim, mas eu quero estar o máximo pronto para quando tiver eu conseguir entregar meu melhor. E é isso, rapaziadinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi esse. Se tiverem qualquer feedback, qualquer crítica construtiva, é super bem-vinda. É só deixar aqui nos comentários. Deixem um like aí, sabem que não custa nada e ajuda muita gente. Desce a telinha aí, 2 segundos. Clica no gostei. E é isso, se inscrevam no canal também para os próximos vídeos. Estou tentando fazer alguns outros formatos, gravar mais em casa, assim, porque para gravar na praia, querendo ou não, é um pouco mais difícil, porque tem que ter alguém para filmar, o mar tem que estar bom, ou tipo assim, o mar tem que render um pouquinho, pelo menos. E é isso, eu não quero deixar o canal parado, quero tentar manter o máximo de frequência aí. E acho que eu não tenho mais nada a falar. Saquarema tá chegando, o Mundial de Saquarema. Vou estar lá presente, com certeza. E então, lá vai render bastante conteúdo. Vou tentar mostrar o máximo pra vocês. Não sei se eu vou fazer vlog, não sei o que eu vou fazer, mas enfim, vou tentar produzir o máximo que eu conseguir lá. Então é isso. Muita coisa boa pra vir. Vamos tentar manter aí o foco do canal. Então, espero que vocês também me ajudem fazendo as partes de vocês, deixando joinha, mandando pros amigos de vocês. E é isso, galerinha. Até a próxima. Muito obrigado. Um abraço. Fiquem com Deus.